Então, boa tarde a todos. Estamos no nosso horário. Hoje a Glória pediu desculpas, mas ela está com problema de ciático já há 15 dias e hoje, infelizmente, não conseguiu vir, tá? Então, estarei eu aqui com vocês. Vamos abrir o nosso evangelho, elevar o nosso pensamento. Já estamos no nosso horário. O capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Item 12. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-eis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bens. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhes as páginas cintilantes do devotamento Jesus e meditai-as. O que ele quis dizer, né? Amar ao próximo, uns aos outros, como nós amamos a nós mesmos, né? Fora da caridade não há salvação. A gente sabe disso. E a maior chaga da humanidade é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Então, se nós conseguirmos abrir mão do nosso egoísmo e fazer um pouco ao outro, ou melhor, fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem a nós, o mundo, né, o nosso planeta estaria muito melhor. Então, façamos a nossa parte. Se cada um fizer um pedacinho, não é verdade? Já estaremos caminhando bem à frente. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, a Joana de Ângeles, mentora dessa casa, que nos abriga, que nos recebe, que nos acolhe. A oportunidade de estarmos aqui para mais uma tarde de estudo. E pedimos à querida Joana, abra os nossos corações, amplie as nossas percepções, para que possamos, da melhor forma,
aprendermos, captarmos, compreendermos as mensagens trazidas por Jesus e que possamos, Jesus, Mestre querido, seguir adiante, levando a cada um que cruzar o nosso caminho aquilo tudo que aprendemos, divulgando assim a Tua palavra, Senhor. Graças a Deus. Então, vamos lá. Vamos terminar o que nós falamos de Allan Kardec, né? Nós vimos que ele foi um ser especial, uma pessoa realmente, um espírito realmente escolhido para aquela missão. Não é verdade? Ele nasceu em 1804, Denisard Hippolyte Léon Rivail. Mas ele foi batizado com Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nós vimos que ele estudou, né? Só fazendo uma recapitulação para quem não esteve aqui na aula passada, ele estudou no Instituto Pestalozzi, ou seja, ele já foi preparado para o tipo de trabalho que ele iria fazer. Né? Pestalozzi, ele era um mestre, um educador que trabalhava a liberdade, o livre pensar. Não tinha tantas regras. E justamente era o que Kardec, né, Rivail, precisava para receber todas aquelas informações sem aquela rigidez. Ao mesmo tempo, ele precisava de todo o conhecimento científico para a pesquisa que ele iria realizar. Aí nós vimos também que, aos 19 anos, ele tinha uma inteligência especial. Aos 19 anos, ele tornou-se mestre, bacharelando-se em letras e ciências, doutorando-se em medicina e linguística. Quer dizer, ele tinha um conhecimento bem amplo, bem vasto. Né? Fora livros que ele publicou, trazendo e deixando para toda a humanidade o conhecimento, né, das pesquisas, do estudo dele. Aí nós vimos, né, que ele editou vários livros, inclusive toda a codificação. Nós já passamos por isso. Inclusive, ele fazia viagens às cidades próximas para divulgação, tanto dos livros quanto das pesquisas que ele estava fazendo. Nós vimos, né, que no sepultamento dele, o que Camille Flammarion falou, né? Muito interessante, muito bonito. Vimos a missão dele, como começou, o que era, né, através das mesas girantes, o que tinha chegado às mãos dele, a oportunidade dele realmente entrar nesse estudo, entrar nessa pesquisa, aguçar a curiosidade dele como cientista, que foi, em 1854, as mesas girantes. Né? Nós já falamos sobre isso na aula passada. E aí, quando as mesas girantes começaram, era um evento social da época, né, da corte, da sociedade francesa da época. Era o divertimento. Mas o que ele percebeu? Que não era só isso. Existia uma inteligência por trás. E ele disse, vou correr atrás, vou tentar ver o que é que está acontecendo por trás dessas respostas. E ele começou a fazer perguntas. E as mesas respondiam. E com isso, ele foi achando muito interessante e aguçando sempre aquela curiosidade dele. E ele começou a fazer perguntas específicas. E as respostas vinham. Aí, o que aconteceu? Ele resolveu, a pedido até dos próprios espíritos, que as reuniões fossem particulares, não fosse mais uma reunião de sociedade. Por quê?
porque a espiritualidade já estava no interesse de trazer o estudo sistematizado. E aí, nós vamos ver mais adiante, que depois ele começou a fazer as mesmas perguntas para várias localidades do mundo. E compilava essas respostas. E as respostas vinham da mesma forma, respondidas igualmente. E aí ele montou o Livro dos Espíritos, né? Aqui deveria haver uma causa, né? E não simplesmente um magnetismo material. Não era só uma energia movimentando um objeto, mas sim uma inteligência por trás disso. Vamos ver aonde que nós paramos. Eu acho que foi por aqui, né? Que nós dissemos que ele teve um comunicado, olha só, através de um médium amigo, porque ele não era médium sensitivo. Médium todos nós somos, tá? Mas nós temos a mediunidade mais exacerbada em um ponto mais do que o outro. Mas a intuição, a inspiração, todos nós temos. Tá? E foi através de um amigo médium que veio esse espírito e falou com ele. Tá? Dizendo, né, o espírito que deu-lhe a comunicação toda pessoal, em que lhe dizia, de permeio a outras coisas, tê-lo conhecido em uma existência anterior. Né? No tempo dos druidas, ambos viviam na Gália. Foi aí que esse espírito deu a ideia, né, dele usar o nome que ele tinha, Allan Kardec. Tá? E ele passou, então, a usar o nome de Allan Kardec. E essa amizade entre esse espírito e ele foi aumentando. E esse espírito prometia-lhe auxiliá-lo na tarefa importantíssima que ele era solicitado e que, com muita facilidade, empreenderia. Ou seja, quando a tarefa está pronta, o discípulo aparece. Quando o discípulo está pronto, a tarefa aparece. Ou seja, se Kardec não tivesse pronto outro, ou não tivesse aceito essa empreitada, vamos chamar assim, outro estaria. Porque era o momento que a humanidade estava pronta para tomar conhecimento dessa comunicação da espiritualidade com nós, né? O humano encarnado. Até ali, as sessões em casa do Sr. Barthan, nenhum fim determinado tinham tido. Tenho de lá obter a resolução dos problemas que me interessavam do ponto de vista da filosofia e psicologia e da natureza do mundo invisível. Até então, Kardec não tinha se tocado com a grandiosa missão dele. Até então, ele estava pesquisando com curiosidade. Então, ele fazia perguntas bem variadas. Levava para cada sessão uma série de questões, preparada metodicamente e metodicamente dispostas. Ele tinha uma sequência. E gozado que, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, eu já comentei isso, muitas vezes os espíritos respondem, como eu já respondi na questão tal, Ou seja, os espíritos percebem a intenção de Kardec até de ou tirar uma dúvida, ou realmente testar aquelas perguntas, né? Aquelas respostas. Eram sempre respondidas com precisão, profundeza lógica. A gente percebe, né, que as respostas são bem objetivas. E, muitas das vezes, a gente vai ler que nós, humanos, ainda não temos condições de compreender aquele fato perguntado. Ou
ainda não temos vocabulário suficiente que exprima ou explique aquela pergunta, aquela dúvida. De início, diz Kardec, eu não visava senão a minha própria instrução, ou seja, saciar a curiosidade dele, ou o interesse dele nas perguntas que ele tinha, enfim, interesse. Percebendo que tudo aquilo formava um conjunto e assumia os contornos de uma doutrina, tive ideia de publicar para a instrução de todos. Ele era um mestre, ele era um pedagogo. O interesse dele era levar a todos aquele conhecimento. Essas mesmas questões foram as que, paulatinamente, desenvolvidas e completadas, constituíram a base do Livro dos Espíritos. Né? Ele ia fazendo aquelas perguntas, ele, já em casa, ele estudava o objetivo que ele queria alcançar e construía as perguntas. Em 1856, o senhor Rivail frequentou as sessões espíritas que eram feitas da residência do senhor Roustan. Nesse livro, ele dá muitos detalhes, inclusive de ruas, de endereços, para testar a veracidade, né, concreta, né, dos fatos que ocorreram na época. Sonâmbula, que conseguia, como médium, comunicações bastante interessantes, com auxílio da cesta de bico. Isso mostra a evolução, como os espíritos foram mostrando para a humanidade, né, as várias maneiras de comunicação, até chegar à psicografia, como é feita até hoje. Porque primeiro começaram com as pancadas. Existia um alfabeto de letra e batidas, números, né, montando as palavras. Depois, as cestinhas, as pranchetas, né? E aí, depois, veio os próprios médiuns começaram a desenvolver aquela mediunidade e começaram a utilizar a própria mão com lápis, e aí começou a psicografia como é até hoje. Como aquilo que eu falei, ele tinha as sessões comuns, mas, devido à profundidade das perguntas, à importância daquilo, a espiritualidade pediu que fosse uma reunião privada, porque aí o objetivo, a hora que Kardec resolveu publicar e colocar para todos, não só para aquela sociedade, aquele grupo pequeno que frequentava, aí disseram, bom, Kardec já compreendeu a missão dele. E aí as sessões começaram a ser particulares. Olha só, a cestinha de bico e aquela prancheta que, pela mão, eles iam escrevendo. Tá? É só um detalhe para a gente ver como era feita na época. E aí o Espírito da Verdade, né? Por que o Espírito a Verdade? De que maneira eles, uns dizem Espírito a Verdade, Espírito Verdade, Espírito da Verdade, né? Outra coisa, é um detalhe. A espiritualidade não se dá nome. Um espírito amigo, a verdade, porque o nome não importa. Importa o objetivo daquela comunicação, daquela instrução. Então, se é José, Manuel ou Joaquim, não importa. Então, eles preferem não se manifestar quem foi, quem era, quem dizia, né? Esse espírito tão amigo. Eles, por humildade, não se colocam, não se dão os nomes. Então, vamos lá. Ele conta a história, né?
que escutou, e quando ele escutou repetidas pancadas no tabique, investigou sem encontrar a causa disso e voltou ao seu trabalho. Sua esposa, sua mulher, tendo entrado por volta das 10 horas, escutou os mesmos ruídos. Procuraram, mas inutilmente, o lugar de onde provinham. No dia imediato, olha que interessante, ele escutou aqueles sinais, mas não entendeu o porquê, nem o que vinha. No dia imediato, sendo o dia da sessão da casa do Sr. Baudin, escreve Allan Kardec, narrei o acontecido e pedi a orientação dele. Olha só, aí é um diálogo, tá? Ai, gozado, o slide cortou. Ouviste o fato que acabo de contar. Podereis explicar-me a razão dessas pancadas que fizeram ouvir tão instantaneamente? Aí o amigo dele responde, era o teu espírito familiar. Com que finalidade vinha bater assim? Deseja pôr-se em comunicação contigo. Podes dirigir a ele mesmo a pergunta, porque ele está presente. Então, vocês veem que Kardec não tinha essa percepção, essa sensibilidade. Ele não via, não escutava, ele não percebia. Mas o amigo dele, como médium, disse, ele está aqui ao meu lado. Né? Muitas vezes a Iraci diz, Joana está presente, o irmão Luiz está presente, está aqui ao lado. Enfim, são médiuns que têm essa sensibilidade. Pode dirigir a ele mesmo, né? Ele está presente. E aí Kardec pergunta, meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos por virdes visitar-me. Queres ter a bondade de dizer-me quem sois? Olha só, Kardec queria saber quem ele era. E o que ele respondeu? Meu nome para ti será a verdade. E todos os meses, por um quarto de hora, aqui estarei ao seu dispor. Olha só, a espiritualidade marcando hora. Né? Igual nós vimos no Evangelho no Lar. Nós temos um compromisso. E a espiritualidade vem naquele dia, naquela hora. E aí, eles se comprometeram todos os dias, a esta hora, esse espírito estaria perto dele. Estarei ao teu dispor. Ontem, quando batestes, no momento em que eu trabalhava, tinhas algo de particular a dizer-me? O que pretendia dizer-te relacionava-se com o trabalho que realizavas. O que estava escrevendo me desagradava e eu desejava que parasses. Está errado, desculpe. Enfim, ou seja, o espírito corrigindo o trabalho de Kardec. Como a espiritualidade está vigilante e sabendo tudo o que está acontecendo. A vossa desaprovação dizia respeito ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? Ao capítulo de ontem. Faço-te juiz dele. Releio esta noite, descobrirás os erros nele e os corrigirás. Ou seja, mais uma vez, a espiritualidade não dá de mão beijada. Entendeu? Nós temos que fazer o nosso esforço. E Kardec tinha que rever. Mesmo eu não estava muito contente com esse capítulo, e hoje refiz. Está melhor? Está. Porém, não muito bom. Ou seja, ainda não é isso. Lê da 3ª à 30ª linha e encontrarás um grave erro. Rasguei aquele que ontem fizera. Não importa. Essa destruição não impede a subsistência do erro. Relê e verás. Ou seja, a orientação foi dada toda, linha a linha, questão a questão. Olha a seriedade, né? E o compromisso da espiritualidade conosco, deixando essa orientação, né? Que é o quê? O Consolador prometido.
Olha só, que lindo. Allan Kardec disse na Gênese, no livro A Gênese, capítulo 17, item 39, o Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação da doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito da Verdade. Ou seja, não importa quem vá dar o seu depoimento, nós temos no Evangelho vários espíritos que dão os seus depoimentos. E no Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade esteve presente, orientando e guiando o tempo todo. Claro. A pergunta é, há uma maneira do espírito se comunicar de forma negativa? Ludibriar? Sim. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com o que fazemos, o que perguntamos, tá? Por isso que eu falei a aula atrás, enfim, não me lembro, da brincadeira do copo, de fazer essa comunicação com os espíritos. A gente não sabe quem é, qual o espírito que vai vir. Pode ser um espírito brincalhão, que esteja só para confundir mais você, ao invés de querer te ajudar. Por isso que não é recomendado, de jeito, em hipótese alguma, esse tipo de comunicação. Nem, veja bem, numa sessão mediúnica de psicografia, primeiro, você tem que ver quem é o médium. Onde é o local? Esse local está preparado? Esse local está... Entende? Por exemplo, aqui na casa, é um ambiente completamente preparado. Todo dia é feito o evangelho. Para quê? Para a limpeza, para o preparo da ambiência. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado e observar. Não é qualquer médium que você vai acreditar no que está dizendo. Qual é o histórico dele? Qual é a orientação que ele traz? E outra coisa, prestar atenção no conteúdo da mensagem. Se o conteúdo da mensagem for de bem, de esperança, sim. Se não, é duvidoso. Porque os espíritos trazem o quê? O consolo, é o consolador. Tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção e ter muito cuidado com esse tipo de recebimento de comunicação. Tá? Não me dei por satisfeito com esse exame, prossegue dizendo Allan Kardec, que os espíritos me haviam recomendado, por força das circunstâncias, tendo-me posto em contato com outros médiuns, sempre que a ocasião se oferecia, eu aproveitava para propor algumas das questões que me se assemelhavam das mais melindrosas. Olha só, ele não se satisfazia com a resposta que era dada a ele. Ele distribuía as perguntas a outros médiuns que traziam, como diz ali, desse modo foi que mais de 10 médiuns emprestaram o seu concurso a esse trabalho. Olha só, conforme Allan Kardec ia estudando, ele via a veracidade e a unidade, a moralidade de cada médium que ele iria distribuir essas perguntas. Ok? Também não era aleatória essa escolha de médiums. Nós vamos ver em curiosidades, que eu botei num ponto curiosidades, mas vamos lá, vamos adiantar. Ele utilizava jovens mesmo, de 14, 15 anos. Por quê? Porque ainda não estavam contaminados com outros conhecimentos, com aquele julgamento mais aprimorado. Eles recebiam a mensagem.
Entende? Por isso que a importância de Kardec não ter religião nenhuma. Ele era de família católica, foi educado no protestantismo, mas ele não optou por religião nenhuma. Por quê? Ele não estava sendo contagiado, digamos, pelas influências de outras religiões, nem de outros conhecimentos. Ele era científico. Preto no preto, branco no branco, e é ali que eu vou pesquisar. Né? Ele não carregava uns dogmas. Né? Ele, muito pelo contrário, ele os questionava. Tá? Então, esses jovens é que eram utilizados justamente por isso. Porque não traziam conteúdo nenhum que pudesse contaminar uma resposta dada pelos espíritos. Né? Aí entra o animismo. Oi? Então ele ia atrás. Ele procurava esses jovens que, de alguma forma, tinham essa mediunidade. Ele fundou uma escola de pestalozzi. Pois não. Era coqueluche da época. De jeito nenhum. Isso mesmo. Então, olha só, repetindo. Essa mediunidade aflorou em várias partes do planeta. E Kardec, através de correspondência, mandava para essas pessoas que apresentavam essa mediunidade as perguntas. E recebia as respostas e verificava que todas elas diziam a mesma coisa. Tá? E aí atestava a veracidade disso. Nós vamos ver que até no Brasil, em 1853, também apareceram. Ou seja, esse tipo de manifestação aconteceu em vários pontos do planeta, ao mesmo tempo, justamente mostrando que a espiritualidade queria se comunicar, queria mostrar, né, para a humanidade o que existia depois, né, na erraticidade, enfim, no mundo invisível. E foi da comparação e da reunião de todas essas conclusões ordenadas e classificadas, muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição do Livro dos Espíritos. Né? Como ele disse, foi na compilação dessas todas respostas é que ele construiu o Livro dos Espíritos em 1857. Olha só o que eu falei. Médiuns jovens de 14 a 15 anos, por estarem ainda sem nenhum condicionamento. Ou seja, eles ainda não tinham uma ideia formada, um conhecimento adquirido. Eles estavam como tábula rasa. E aí recebiam e transmitiam da melhor forma. Kardec não era médium. Isso é perfeitamente compreensível, dado a grandiosidade da sua missão, aquilo que eu falei. Ele não tinha mediunidade, porque ele tinha que se colocar à parte, justamente para questionar. O codificador da doutrina espírita teria que ser livre de preconceitos, justamente. Ele estava ali para questionar, 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 questionar. Seja o que fosse que chegasse, era aquilo que seria, sem julgamentos. Né? Ideias sem preconceitos, ideias particulares, individualismo e mesmo influências pessoais de uma só entidade para que o trabalho se tornasse imparcial. Né? Justamente, ele não tinha
um mentor, ele tinha aquele amigo à verdade que estava lhe conduzindo, lhe dando orientação, né? Mas ele não era como Divaldo, que tem Joana, que escreve só Joana, psicografa Joana, né? Como Chico, né? Como Emmanuel, enfim. Então, ele compilou respostas do mundo inteiro para o Livro dos Espíritos. E aí foi que, na hora de dar o nome, assinar a publicação, ele não quis colocar o nome dele, porque ele era conhecido, muito conhecido no mundo. Então, ele optou, por orientação dos espíritos, a assinar como Allan Kardec, porque, na realidade, não foi o Rivail que escreveu o livro, foram os espíritos. Justamente, se ele colocasse o nome dele, ele poderia prejudicar, né, todo o empreendimento, todo aquele trabalho que seria deixado para a humanidade. As pessoas iriam julgar ele como homem. E, na realidade, era o pseudônimo e foi escrito pelos espíritos, né? Quem era Allan Kardec, né? E ele adotou o pseudônimo, pois, segundo a sua colocação, o livro era obra dos espíritos, sendo eles, portanto, seus verdadeiros autores, e não ele. Ou seja, mais uma vez, prova de uma humildade, né? Ele não carregava a vaidade dele estar fazendo aquela obra tão grandiosa. A primeira edição do Livro dos Espíritos continham 501 perguntas e respostas. E já na segunda, que é a que nós temos até hoje, 1019. Ou seja, dobrou, né? Vamos lá. O Livro dos Espíritos é composto de um volume. É o Livro dos Espíritos. Muitos me perguntam, mas eu quero comprar o livro 1. Não, eu quero comprar o livro 2. Porque na casa, nós dividimos em 3 anos, mas o Livro dos Espíritos é um só. Ele, por ser tão complexo, nós optamos por estudá-lo em 3 anos. Mas o Livro dos Espíritos é um só, ok? O primeiro livro, porque ele consta em capítulos, né? Em partes, não capítulos, partes. A parte primeira, as causas primárias. O segundo, o mundo espírita e o mundo dos espíritos. O terceiro livro seria as leis morais e depois as esperanças e consolações. E aí, o que nós dizemos? Que para estudar realmente, para ler, lemos. Estudar, né? Nós vamos verificar que nós podemos fazer esse estudo 2, 3 anos seguidos e vamos dizer assim, mas essa pergunta tinha? Como é que eu não reparei? Por que eu não reparei nesta pergunta? Porque, na realidade, não foi o livro que mudou, mas fui eu que mudei. Eu, provavelmente, amadureci, passei a ter mais conhecimento, mais compreensão, e aquela pergunta, naquele determinado momento, me chamou a atenção. Ok? Então, se quiserem fazer 2, 3, 4, 5, ótimo, ótimo, porque cada vez mais nós vamos compreender mais o Livro dos Espíritos. Diga. Leon Denis. Olha, uma pergunta por aula, o altivo dizia que devia, de tão profunda. Realmente. E muitas delas,
nós ainda não temos capacidade de compreensão e absorção. A gente passa batido. Mas uma por aula, imagina. Ui! A primeira. Olha, a primeira pergunta: o que é Deus? Pronto, eu acho que já dá uma eternidade. Não é verdade? E aí, olha só, o Pentateuco, né? Começou com o Livro dos Espíritos. E aí a gente vai ver que interessante, o que Kardec fez? A partir do Livro dos Espíritos, ele construiu mais 4 obras. Tá? A primeira parte, Causa Primárias das Coisas, é o livro A Gênese. É o mais complexo. Por isso que na casa a gente orienta que deve ser estudado por último. Né? Ele foi escrito em 1868. Foi o último. Mas ele é que trata das causas primárias, da origem de tudo. É maravilhoso. A segunda parte do mundo espírita e do mundo dos espíritos é o... Deixa eu passar para cá. É o livro dos médiuns, que o que ele traz para nós? Tudo o que acontece, o que é a mediunidade, como é que os médiuns se posicionam, como acontece a mediunidade. Justamente essa comunicação dos espíritos. A terceira é as leis morais, que está onde? No Evangelho de Jesus. O que Jesus nos trouxe? Né? Qual é a mensagem que Jesus nos passa? E aí está no Evangelho. E a quarta parte, das esperanças e consolações, que é do céu e inferno, que é muito interessante. São casos, né, que relatam essas experiências do mundo espiritual e do nosso mundo terreno. Então, vamos lá, voltando, né? Como esse Pentateuco abrange tantas e tantas facetas. Filosófico, o Livro dos Espíritos. Quem eu sou, para onde eu vou, da onde eu vim, abrange isso tudo. O científico, o Livro dos Médiuns e a Gênese. Como o mundo foi criado, como isso aconteceu. Né? O Livro dos Médiuns, essa comunicação da espiritualidade conosco, esses efeitos, né, materiais da psicografia, da materialização das coisas, é o científico. O religioso, obviamente, é o Evangelho e o céu e o inferno. Então, ciência, filosofia e religião são os 3 pés da nossa doutrina espírita. O caráter científico, né? O tríplice aspecto. O caráter científico está justamente na observação sistemática e metódica dos fenômenos. Allan Kardec, como cientista, ele foi a fundo nessa experienciação. Foi deduzido e comprovado todo o edifício filosófico. O aspecto filosófico repousa solidamente na lógica dos ensinos obtidos pelos espíritos a respeito da nossa origem, né? Do destino e natureza dos espíritos, da criação e do universo, que juntos conspiram a sua harmonia para a evolução e progresso no aspecto religioso. Ou seja, o objetivo vai linkando um ao outro. Olha como é grandiosa essa obra, né? Quando a gente para e analisa esses detalhes, a gente compreende essa importância. E o aspecto religioso, consequente das conclusões filosóficas, impele o homem na direção de Deus, consciente de quem é, por que está na Terra e qual a razão das experiências que vive. Isso quem falou foi José Herculano Pires, tá? Um médium muito conceituado.
Então, é a tal história. Estudando a nossa doutrina, nós vamos conseguir nos encontrar, né? Aí depois, estudando a doutrina espírita, juntamente com a psicologia de Joana de Ângeles, trazendo o conhecimento para dentro de nós, aí o negócio fica mais fácil, apesar de ser muito difícil, né, e trabalhoso, como diria a nossa amiga Lucila, porque a gente trabalhar toda essa compreensão junto com quem somos nós. Mas é isso, é esse o objetivo, é a gente saber por que estamos aqui, qual o objetivo da nossa encarnação, o que nós estamos fazendo por nós, se somos espíritos eternos, o que nós estamos fazendo por nós, pela nossa evolução. Agora a gente tem condições de compreender. Graças a Deus. Bom, cadê a Jana? Agora eu vou passar um filminho para vocês sobre as mesas girantes, que aí a gente vai ver como tudo começou, tá? É uma curiosidade. Chama a Jana, que eu preciso que ela coloque uma coisa. Ué, ela não... Tá. Não. Que pena. Pronto, a gente mesmo fuxica lá e consegue. Então, vamos lá, gente. É uma curiosidade. Eu acho que, conhecendo o Espiritismo, a gente tem que trazer o que realmente aconteceu, como tudo aconteceu. Né? É uma curiosidade. Tudo começou em 1848, em Hydesville, residência das irmãs Fox. Foram elas que começaram a levantar toda essa curiosidade. Começou nos Estados Unidos, num subúrbio de Nova York, numa cidadezinha bem pequenininha, e eu trouxe um filminho no YouTube, não reparem na pronúncia, na dicção da pessoa. Jana, você coloca. Se eu apertar aqui, ele vai? Eu também acho que não. Então, vamos assistir, porque aí ele conta, ele mostra, tem os diálogos, que não adianta, fica muito cansativo a gente falar. Então, vamos assistir aqui o filminho. Foi? E também mostra um pouco das mesas girantes. O dia 31 de março é uma data especial na história do Espiritismo. Foi neste dia que ocorreu o primeiro diálogo entre as irmãs Fox e o espírito de uma pessoa que tinha sido assassinada 5 anos antes na casa em que eles moravam, numa pequena cidade do estado de Nova York chamada Hydesville, nos Estados Unidos da América do Norte. A família Fox, que era metodista, tinha alugado aquela casa de madeira um ano antes. Ali moravam o Sr. John David, sua esposa Margaret e suas 2 filhas, Kate, de 9 anos, e Margaret, de 12 anos. Eles tinham outros filhos que não moravam com eles. Antes da família Fox, outros inquilinos que moravam naquela casa já tinham se queixado que estranhos ruídos eram ouvidos ali. Aqueles ruídos, que começaram aos poucos, foram aumentando de intensidade. Eram barulhos de arranhões nas portas e paredes. Outras vezes eram batidas ou até mesmo barulhos de móveis sendo arrastados. Muitas vezes, essas vibrações eram tão fortes que as camas tremiam e até se deslocavam do chão. Kate e Margaret, assustadas, não conseguiam dormir
e iam para o quarto dos pais. Kate, a mais nova, teve uma ideia: desafiar aquela força invisível, começando a dialogar com ela. Batendo palmas, falou: Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço. Imediatamente, ela ouviu o mesmo número de batidas. Kate continuou: agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4 e bateu palmas. As batidas foram exatamente iguais. A senhora Fox então passou a fazer perguntas. Pediu ao desconhecido para dizer a idade de suas filhas e a resposta do número de batidas foi correta. Estabeleceram então uma espécie de comunicação com o espírito, criando um alfabeto do tipo telegrafia espiritual. Descobriram então que este espírito comunicante, que tinha sido um vendedor ambulante de nome Charles Rosman, tinha sido assassinado a golpes de facada há 5 anos por uma pessoa chamada Sr. Bell, que na época habitava aquela casa. A história foi Foram sendo feitas verificada. escavações no local indicado e acharam alguns ossos e cabelos humanos. 56 anos mais tarde, foi encontrado próximo ao local, embaixo da parede, um esqueleto completo com uma lata do mascate, provando que o corpo tinha sido removido de um lugar para o outro, com medo de ser descoberto. Isso foi Em nos Estados Unidos, né? 1855, Agora, Hippolyte na Benzac França. Rival, professor francês de aritmética, pesquisador de astronomia e magnetismo, foi convidado por um amigo seu a ver de perto essas manifestações que ocorriam nos salões da capital francesa. Rival tinha então 51 anos e já ouvira sobre o assunto das mesas girantes e não entendia bem o que estava acontecendo. Olha, são fotos Homem reais. criterioso, Rival não se deixava levar por modismos e, como estudioso do magnetismo humano, acreditava que todos os acontecimentos poderiam estar ligados à ação das próprias pessoas envolvidas e não de uma possível intervenção espiritual. O professor então participou de algumas sessões e algo começou a intrigá-lo. Percebeu que muitas das respostas emitidas através daqueles objetos inanimados fugiam do conhecimento das que faziam parte do espetáculo. Como os móveis por si só não poderiam mover-se, havia algum tipo de inteligência invisível atuando sobre eles e respondendo aos questionamentos dos presentes. Rival presenciava a afirmação daqueles que se manifestavam, dizendo-se almas dos homens que viveram sobre a terra. Foi então que uma das mensagens foi dirigida ao professor. Um ser invisível disse-lhe ser um espírito chamado Verdade, e que ele, Rival, tinha uma missão a desenvolver, que seria a codificação de uma nova doutrina. Atento aos dizeres do espírito e depois de muitos questionamentos à entidade, pois não era um homem de impressionar-se com elogios, resolveu aceitar a tarefa que lhe fora incumbida. Através dos espíritos, Rival descobriu que uma de suas encarnações anteriores foi um sacerdote druida de nome Allan Kardec. Foi então que resolveu adotar este pseudônimo durante a codificação da nova doutrina, que viria a se chamar Doutrina Espírita, ou Espiritismo. No início, para receber dos espíritos as respostas sobre os objetivos de suas comunicações e os novos ensinamentos, Kardec utilizou um novo mecanismo, a chamada cesta peão. Nas bordas das cestas, os médiuns, pessoas com capacidade de receber mais ostensivamente a influência dos espíritos, colocavam suas mãos e, através de movimentos involuntários, as frases-respostas iam se formando. Com o decorrer do tempo, a cesta peão foi dando lugar à utilização das próprias mãos dos médiuns. Viu como foi fenômeno evoluindo? que ficou conhecido como psicografia. Todas as perguntas e respostas feitas por Kardec aos espíritos eram revisadas e analisadas várias vezes, dentro do bom senso necessário para tal. Com todo o esquema coerentemente montado, Allan Kardec preparou o lançamento das 5 obras básicas da doutrina espírita, a codificação, tendo início em 1857 com o lançamento de O Livro dos Espíritos.
É isso aí. Jana, por favor. Então, é só para a gente visualizar, né, como tudo aconteceu, como tudo começou. Então, aí estão as irmãs Fox, né, nos Estados Unidos, paralelamente as mesas na França, na Europa toda, que passaram a fazer. E essas fotos são de jornais da época, tá? Isso que é interessante, a veracidade dos jornais. E aí vinham as anedotas. Botei essa daí só para ilustrar, né? Disseste que a vossa cozinheira vos furtou, mas e as provas? Senhor comissário, eis a mesa da cozinha, que está pronta para depor. Enfim, aí, mesmo dentro da seriedade da coisa, existiam as anedotas, né? E o espiritismo no Brasil, para ver que até aqui, como em todas as partes do mundo, no mundo ocidente, porque no mundo oriente já existia esse tipo, essa crença, né? Eu acho que nós, no Ocidente, tivemos uma repressão muito grande na Idade Média, que os médiuns eram queimados na fogueira, eram degolados, enfim, eram massacrados e perseguidos. Então, a humanidade aboliu, escondeu. A criança que tinha mediunidade era até condenada, então, era afastada. Então, a humanidade escondeu, na realidade, aquela mediunidade, porque não podia mostrar. Embora não compreendesse, também segurava e não demonstrava a ninguém. E, nessa época, começaram a aparecer e trazer à tona novamente, porque a mediunidade sempre existiu, desde que a humanidade existe. Então, o berço do espiritismo foi a França, mas podemos considerar que, no Brasil, a nascente dos fenômenos provocados pelos espíritos foi na cidade de São Salvador, na Bahia, desde os idos de 1853, né? Mesmo antes da codificação, ou seja, para mostrar que não foi uma coisa só de Allan Kardec, foi um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro, né, espalhado por todos nós. É isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Para o dia de hoje foi isso. O que é, como começou, finalizando Allan Kardec? Pois não, pode falar. Tinha o catolicismo. Né? O Brasil era extremamente católico. E com a vinda, a gente sabe que com a vinda dos escravos, que eles tinham uma cultura espiritualista muito grande, inclusive comunicação dos espíritos, por isso que eu acho que começou em Salvador, na Bahia, né? Como temos até hoje, muitas religiões espiritualistas por lá. Então, existia essa crença dos escravos, e aí começaram a se manifestar também em outras pessoas. Ocorre no candomblé, na Umbanda. Por quê? Porque é a comunicação dos espíritos com a humanidade. O fenômeno espiritual independe da religião. Tem judeu médium? Com certeza. Não importa, né? A gente vê, mesmo dentro do catolicismo, essa nova parte, os carismáticos, que recebem, eles chamam o Espírito Santo. Mas quem é esse Espírito Santo? É um só? Ou é uma legião de espíritos? Nós acreditamos em vários espíritos. Para eles, é
o Espírito Santo. Mas que, como nós vimos, a espiritualidade não se importa com o nome que dê. Podem ser vários e achar que é um só para eles. Não importa se o bem está sendo feito, se a mensagem está sendo divulgada, é isso que importa. Pois não. Espera aí. Eles dão um nome. Olha só, a espiritualidade, veja bem, os espíritos que se manifestam são verdadeiros. Agora, a doutrina espírita que prima pela humildade não dá nomes. É um critério, isso não entra. O outro dá o preto velho, não sei o quê. Mas também, veja, exatamente, não quer dizer que o preto velho seja um só. Ele encarna dentro daquela linha, daquela faixa vibratória. Tá? Então, também não tem nome. Claro, é isso aí. Pois não. Não sei responder se tem a ver com o Divaldo Franco. Desculpe, não sei responder. Posso até pesquisar, mas, digamos, foge ao meu conhecimento. Desculpa. Mais alguém? Alguma outra pergunta? Uma observação? Não? Os fenômenos espirituais acontecem a todo momento e a gente não percebe, isso é fato. Né? Não é porque naquela época eles começaram a prestar atenção que eles deixaram de existir por uma época. Nunca deixaram de existir. E nunca deixarão. Agora, é muito sutil. Agora, por outro lado, naquela época, nessa época que nós vimos aí, foi uma época que era mais ostensivo porque existia o objetivo da espiritualidade de mostrar essa comunicação. E aí a gente vai percebendo, com o andar da carruagem, da evolução nossa, da nossa compreensão, que esses fenômenos vão ser cada vez menores, cada vez menos, porque não há mais a necessidade. Eu acredito porque acredito, eu não preciso de prova, eu sei. Não é verdade? Então, não há necessidade de começar a bater, a sentir as pancadas, etc. Não, isso não precisa mais. Agora, existem? Continuam existindo? Claro que continuam existindo. E a gente tem que entender que, se a porta do armário bate, ou a panela cai, ou alguma coisa acontece, é porque existe um médium de efeito físico naquela casa. Ok? Por quê? Esse médium de efeito físico é que vai dar a sintonia, a energia necessária para aquele espírito se manifestar. Tá? É o fluido. Nós dizemos que é o fluido especial que aquele médium tem. Como esses também que mexiam nas mesas, provavelmente nem todos tinham essa qualidade, mas algum era, obviamente, necessário. Pois não. Boa tarde. De efeito especial. Não necessariamente.
Não necessariamente ele escuta, ele vê, mas ele não compreende. Por quê? Por quê? Essa mediunidade, quando nós temos aqui na casa espírita, chegam muitas pessoas relatando esses tipos de fatos. Pô, minha casa está batendo panela, minha casa abre tudo quanto é porta, liga a televisão, cai CDs. Exato, acontece de tudo. Vem relatando. E aí, o que a gente orienta? O estudo. Primeiro, óbvio, o Evangelho no lar, para o quê? O esclarecimento desse espírito que está ali, obviamente. E depois, o estudo e a compreensão das pessoas na casa, porque até então a gente não sabe quem é que tem esse fluido, né? Quem é o médium de efeito físico ali? Claro, o conhecimento. Será que eu chego a compreender por que essas coisas acontecem? Claro, é através do estudo do Livro dos Médiuns que a gente compreende, consegue compreender como é que essas coisas acontecem. E, o mais importante de tudo, como é que a gente consegue evitar que essas coisas aconteçam? Porque, por exemplo, o médium de incorporação, já que a gente está falando de mediunidade, temos mais 2 minutos. O médium, esse é médium de efeito especial, físico. Muito bem, mas tem aquele que recebe, que fala. E aí a gente sabe que não pode deixar. Então, aí vem a educação do médium, o controle do médium. E é através do estudo que vem essa compreensão. Pode ser criança. Assim, ó. Muitas vezes não é de formação espírita. Claro que não. E sem o menor conhecimento. Aí tem que ser trazido, inclusive a criança, para a evangelização, para a compreensão disso. Entendeu? E aprender a controlar. Porque isso é controlável. Né? Da mesma forma, a psicografia, de repente, desliga e começa a psicografar. Existem todos os tipos de mediunidade. Tá? Então, isso acontece muito, muito mais do que a gente pode imaginar, né? Porque a mediunidade aflora. Se você pode desenvolver, pode, com treinamento e com muito estudo. Mas aí também vai depender muito de você. Tá? Autossugestão quanto a quê? Autossugestão quanto à mediunidade. Ou seja, eu me achar médium ou eu não me achar médium? Não, estou falando eu, qualquer pessoa. Você tá falando do animismo. Isso é um outro estudo, mais aprofundado, não no conhecimento do espiritismo. Mas o que é? Só para dar uma pincelada. O que é o animismo? Quando eu começo a psicografar ou a dar a psicofonia, mas isso é meu ou é do espírito? De quem é que está escrevendo, quem é que está falando? Aí a gente vai entender por que Kardec pegava as crianças, os jovens, porque ainda não tinham essa influência. Entendeu? Que posso dizer assim, não, peraí, não, isso daí é a Laura que tá falando. Não sou eu, não. Entendeu? Esse é chamado o animismo, ou seja, quando eu coloco de mim, e não é uma psicofonia ou uma psicografia do espírito. Tá? Então, fala.
O Dini. Mas o Dini era ilusionista. Ilusionista. Nessa mesma época. Tá, mas ele recebeu a resposta? Olha só, por outro lado, a gente também tem que ver que a espiritualidade não está aí para ser desafiada. Né? Se o Dini queria uma resposta, senão eu não acredito, sorry. O telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Veja bem, volto a dizer, a espiritualidade se manifesta e dá as mensagens quando ela acha necessária. Se achar que, poxa, está me desafiando por quê? Não, é desnecessário. Da mesma forma, né, quando a gente lê as obras de André Luiz, que ele vai naquele afã de querer saber tudo, o que o mentor dele diz o tempo todo? Menos. Isso é mera curiosidade. Vai te servir para alguma coisa? Não. Então, deixa quieto. Entendeu? Então, é uma questão de curiosidade. A do Dini querer saber o que a mãe dele diria. Qual seria, igual a palestrante falou, né? Qual seria a utilidade daquilo para a humanidade? Nenhuma. Era só uma questão de, vamos dizer assim, curiosidade e satisfação própria. Tá? Então, eles não respondem. Olha só, dia 2 de abril, às 19 horas, no History Channel, irá exibir o especial As Cartas Psicografadas de Chico Xavier, um filme de conversas e silêncio, mães e pais que perderam seus filhos e procuraram o Chico e receberam, além de cartas, sentimentos, lembranças e imagens da falta de alguém. A procura por conforto, para a dor sem nome, acaba com palavras que chegam em papel manuscrito. As cartas são os elos entre mães e filhos, entre Chico e essas mães e filhos, entre o público e o filme. Ou seja, ali a espiritualidade acha que é necessário, que eles precisam receber essas mensagens. Aí são passadas. Já passou da nossa hora, meus queridos. Quem quer fazer? Oi? Lá atrás. A chamadinha, gente, vai estar lá atrás. Ao entrar, por favor, quem quer fazer a prece? Quem quer fazer a prece? Você. Já que levantou. O senhor quer fazer? Não mesmo? Eliane. Agradecemos ao Mestre Jesus, a Joana de Ângeles, mentora da casa, os espíritos que nos auxiliaram no entendimento dos estudos trazidos pela instrutora Laura e que nós possamos aplicar em nosso cotidiano, nosso dia a dia, os aprendizados desta tarde. Graças a Deus. Então, gente, semana que vem nós vamos ter os princípios do Espiritismo. Agora o negócio vai começar a ficar bem interessante. Tá bom? Espero vocês. Um beijo a todos, ótima semana.